E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marco Menelau, sou cientista, sou pesquisador, estou aqui nessa maravilha tecnológica que me dá a possibilidade de criar esse canal de comunicação com você, que está aí no mundo inteiro me assistindo, pode ser em Portugal, Estados Unidos, em outros países da Europa, na Ásia, na Índia, na China, gente em todo o mundo escutando a minha mensagem. Essa mensagem maravilhosa da medicina natural, indo para várias pessoas numa rapidez incrível. Isso é fantástico. Algo inimaginável há muitos anos atrás. Em que a gente não tinha nem celular, né, gente? Sair de casa sem ele no bolso. Algo que a gente nem imagina hoje. Bem, vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é uma complementação de um vídeo que eu fiz anteriormente, falando sobre as proteínas vegetais, as fontes de proteína vegetal, que são extraordinárias, os feijões, as lentilhas, as ervilhas, os grãos de bico, as leguminosas, que são fonte de proteína extraordinária, que substituem perfeitamente a carne, que dão a você proteínas de mais fácil utilização, de mais fácil digestão, dando a você todos os aminoácidos essenciais que você precisa. O resto é conversa mole. Agora, é preciso que você tome cuidado e prepare esse alimento direito, porque senão você pode não se dar bem. É um fato, gente, que existem antinutrientes nessas sementes. Todas essas sementes que eu citei aqui, incluindo-se aí o feijão moyashi, que é um feijão fantástico, o feijão azuki, o feijão normal, esse fradinha, o feijão mulatinho, qualquer que seja o feijão. O arroz, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, todos esses nutrientes são sementes. E a semente, gente, é o bebê da planta. É o neném dela. É a partir da semente que vai surgir uma nova planta. Então, essa semente é protegida. O vegetal não quer que a semente seja comida pelo predador. Então ele vai fabricar o quê? Uma proteína, que chama-se lectina. Guarda bem esse nome aí, viu? Vou colocar aqui escrito, ó. Lectina, L-E-C-T-I-N-A. Lectina. É uma proteína que causa vários problemas para a gente quando a gente consome elas sem destruí-las antes. Então toda semente é rica em lectinas, que é um antinutriente, além de outras substâncias chamadas de inibidores das proteases, que vão impedir a digestão das proteínas, e também outro antinutriente que são os fitatos, que são aquelas cascas que revestem essas sementes, que por um lado são boas, porque vão evitar que o amido seja mais rapidamente digerido, porque todas essas sementes têm amido, e vai ter um lado negativo, que é o fato de que esses fitatos produzem, certo, uma maior dificuldade na digestão, dão gases. O feijão tem muitos fitatos, por esse motivo a pessoa que come feijão fica com aquela barriga estufada, inchada, tá? E com o intestino sendo agredido pelas lectinas, que tem um comportamento semelhante ao glúten. Imaginem vocês. Se o glúten é ruim, as lectinas são ainda piores do que os glútens. Mas é possível você pegar esses nutrientes, esses grãos, e transformá-los em superalimentos. Assim como a gente faz com a manteiga ghee. Faz um processo artesanal que faz com que a manteiga ghee se torne um supernutriente. Fonte extraordinária de gordura, da melhor possível que existe no mundo. Bem, eu posso pegar esses grãos e fazê-los totalmente seguros para eu comer. E como é que a gente faz isso? A gente precisa retirar deles os antinutrientes. E tem como a gente fazer a retirada de 100% deles, principalmente de 100% das lectinas. Eu vou agora falar um pouco aqui sobre as lectinas. Gente, as lectinas são muito perigosas. Elas atuam em nosso corpo, mimetizando moléculas que são importantes para a nossa fisiologia. E vão provocar reações autoimunes. Muitas delas são responsáveis por crises alérgicas, gente que tem alergia o tempo inteiro, crises de hipertensão arterial, problemas de síndrome metabólica, são provocadas pelas lectinas, enxaquecas são provocadas pelas lectinas. Tem uma lista enorme de doenças que são provocadas por esse tipo de proteção que o vegetal fabrica para proteger sua semente. A semente não quer ser comida, ela tem essa proteção das lectinas e dos outros antinutrientes exatamente para não ser digerida. E além disso, para que tenha aquele gosto amargo, que aí no caso, quando o animal vai morder ela, ele vai rejeitar aquilo ali, isso vai ficar registrado na mente dele, que semente não é bom.
Porque o que a planta quer é que a semente consiga sobreviver e chegue adiante e que a planta possa crescer. A semente é o bebê da planta. E ela quer que esse bebê possa germinar e gerar um outro indivíduo, um outro vegetal, uma outra planta. Ele não quer que ela morra. E essas lectinas são a proteção da planta, que a planta cria para não deixar que as suas sementes sejam digeridas. Então a gente tem como se livrar em 100% dessas lectinas. E como é que a gente faz isso? É muito simples. Nós vamos fazer 3 processos que juntos vão garantir a gente que nós teremos 100% de retirada das lectinas dos grãos. Isso é válido para o grão de bico, a lentilha, todas as lentilhas, tanto a cinza quanto a laranja, todos os grãos como a quinoa, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, o arroz integral, o feijão, principalmente o feijão. Eu recomendo que o feijão fique de molho durante 2 dias seguidos, durante 48 horas. Tal é a dificuldade que ele tem em romper essas lectinas que ele possui. Tal é a dificuldade que ele tem de romper as lectinas que ele possui. Então, o que é que acontece? Você precisa colocar esses grãos em imersão. O que é que significa isso? Colocá-los de molho, simples assim. Consegue aí uma vasilha de vidro, de preferência. Plástico não é legal, porque vai soltar bisfenol A, não é interessante. Os xenobióticos. Então, coloca em uma vasilha de vidro. Nessa vasilha de vidro, você vai colocar os grãos e colocar água, de preferência filtrada. Não é legal uma água que contenha cloro. Então, água filtrada. Coloca essa água, tá? E deixa de molho por 1 dia e meio a 2 dias esses grãos. Vai variar de grão para grão. A lentilha pode ficar apenas 1 dia, já é suficiente, ela já vai toda brotar. O que importa é que haja o brotamento da semente com essa água, com essa imersão na água. Então, o primeiro processo de limpeza dos antinutrientes, o primeiro processo de limpeza das lectinas é você fazer a imersão, colocá-los na água, de molho. Está aqui escrito, imersão, primeiro processo de retirada dos antinutrientes. Então você deixa de 36 horas a 48 horas de molho as sementes. Elas vão brotar e elas vão perder a maior parte das suas lectinas. Você vai lá na cozinha, coisa e tal, durante esses 2 dias e vai sempre lavando essa água, renovando essa água. Então você joga fora a água, coloca água nova, lava bastante, joga fora, coloca água nova e vai deixando lá, renovando sempre a água. O que é que vai acontecer? As lectinas estão na casca e são muito hidrossolúveis. Pela sua solubilidade em água, elas vão ser eliminadas para a água. Então, quando você está lavando, está retirando essas lectinas do pedaço. Então, está se livrando delas. Ao mesmo tempo em que você está lavando e tirando essas toxinas, você também está provocando na semente o segundo processo, que eu vou colocar escrito aqui agora, a brotação da semente. A semente, ela é a planta em potencial. Enquanto é semente, está dormindo, está adormecida, protegida pela sua casca e pelas lectinas, que são os antinutrientes. Quando você coloca a semente na água, o que é que a água faz? Ela faz uma mágica. A semente começa a despertar, ela acorda para a vida. E aí todo um processo bioquímico começa a acontecer dentro dela. Ela começa a germinar, ou seja, o broto começa a nascer. E há uma alteração em toda a bioquímica daquele grão. Muitos nutrientes são produzidos, os nutrientes que existem são potencializados, então você vai estar fazendo ali um superalimento, e os antinutrientes são destruídos. Afinal, a planta vai brotar agora, ela não vai precisar mais de lectina. Então a lectina vai começar a desaparecer nesse processo. E ao mesmo tempo em que a água está de molho e você está lavando aquela vasilha e está levando as lectinas embora, o processo de brotação da semente também está jogando fora as lectinas que estão dentro da semente. Com isso, você vai retirar com esses 2 processos a maior parte das lectinas. Acho que 70% a 80%. E aí vem o terceiro processo, que eu vou colocar aqui, que é o cozimento. Vai terminar tudo isso. Quando você chegar às 48 horas de molho, os 2 dias, ou de 36 horas a 48 horas, pode ser menos um pouquinho, pode ser 36 horas, você vai observar nas sementes que elas vão estar em broto. A grande maioria delas vai estar brotando. Isso é muito interessante. Nesse momento em que elas estão em brotação, a grande parte das lectinas foi embora. Então, você vai pegar essas sementes já brotadas e vai cozinhá-las. Quando você faz isso, você mata praticamente 100% das lectinas que elas tinham. E os outros antinutrientes também. No caso do grão de bico, você retira os fitatos retirando a casca dele.
Você vai manualmente retirar toda a casca do grão de bico e aí ele vai se transformar num super nutriente. Fantástico. E aí você pode fazer isso aí com alguns outros grãos, com alguns feijões também, que podem permitir isso aí. Mas no caso do feijão, quando ele brota, quando ele virou um broto, aí não precisa mais fazer isso, porque o broto já não vai ter mais nenhuma lectina. Então você vai cozinhar e vai comer. E esse alimento, já passando por esses 3 processos, vai ser riquíssimo em nutrientes, vão ser superalimentos e baixíssimo ou quase zero de antinutrientes. Aí você vai limpar todas as lectinas, os inibidores de protease e os fitatos presentes nesses grãos. Com isso, você vai ter um alimento fantástico, uma fonte de proteína maravilhosa que substitui com louvor a carne vermelha e outras carnes que causam muito sofrimento em nossos irmãos animais. Tá? Então essa era a mensagem de hoje, gente. Eu vou depois fazer um vídeo explicando esse processo, filmando esse processo em detalhes. É muito interessante fazer isso. Tá? E o mais importante em relação aos feijões, e eu recomendo isso com feijão moyashi, com feijão azuki, é que você cozinhe eles quando eles estiverem bem brotados. E aí, nesse caso, você vai ter praticamente 100% das lectinas destruídas. Então você vai conseguir um alimento fantástico, um super alimento, sem problemas de qualquer espécie. Tá bom? Era essa a mensagem de hoje. Eu espero que esse vídeo complemente o vídeo que eu fiz sobre as fontes de proteínas. Falei sobre cada uma delas, a quantidade de proteínas que tem em cada grão desse. E esse vídeo explicou em detalhes como fazer esse processo de transformar simples grãos em superalimentos, ok? Isso é uma coisa antiga, não é nada de novo que eu estou aqui descobrindo, não estou descobrindo a roda, tá? Eu estou aqui apenas transmitindo um conhecimento antigo que pode fazer toda a diferença na tua alimentação, dar a você grãos que não causem problemas. O povo brasileiro consome arroz com feijão da forma errada, coloca na panela o feijão principalmente, sem fazer esse processo de brotação, imersão e cozimento adequados. E com isso o feijão fica rico em lectinas e essas lectinas provocam vários problemas. O amendoim também é outro problema. Ele é um alimento muito rico em lectinas. Portanto, ele deve ser preparado, brotado, antes que possa ser consumido. Tá? Não recomendo o consumo de amendoim sem que o amendoim seja devidamente preparado por esse processo que eu falei aqui no vídeo de hoje, tá? Se gostou do vídeo, não deixa de compartilhar ele no WhatsApp, no Facebook, dá o teu joinha agora para ajudar o canal. E também, se não tiver inscrito, vai agora no inscrever-se, clica nele e também no sininho para receber as notificações, tá? Bem, gente, como sempre, é um prazer estar aqui nesse canal de comunicação com você, encontrando o mundo, abraçando o mundo nesse momento com a minha palavra, com esse ensinamento da medicina natural para que você possa ter muito mais saúde. Desejo para você agora, onde você estiver, neste planeta lindíssimo, que você receba a bênção de Deus, nosso Pai, com muita saúde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.